Fala turma, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Máquina. Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri e recentemente a gente começou uma série nova aqui no canal com o Rabbit GTI, né? Que é o Golf vendido aqui nos Estados Unidos da primeira geração, da versão GTI. Para quem ainda não viu e chegou no meio dessa história, vejam desde o começo porque foi bem legal. Eu comprei esse carro num leilão, esse carro foi transportado lá para a sede da Fiotec em Atlanta, fizemos vários vídeos e eis que semana passada eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com o carro e eu quero explicar hoje para vocês o porquê raios eu não voltei de Atlanta com esse carro aqui para Dallas. Essa foi uma pergunta que chegou demais no Instagram. Para quem não acompanha, @MaquinaBR e no @TakeFury, tem aqui na descrição do vídeo todos os links, não só das nossas mídias sociais como das empresas parceiras aqui do canal. E aí eu tive semana passada em Atlanta, foi uma viagem super legal que eu fiz com a Mercedes, que é o outro carro que eu tenho aqui, personagem do canal, a S55 AMG. E aí eu saí de Dallas, fui até Atlanta, que é uma viagem de 1.400 km, uma viagem que eu faço em um dia, em torno de 11, 12 horas de viagem. Tem vídeo também no canal com um vlog bem legal, porque nessa viagem eu fiz parada na fábrica da Mercedes em Tuscaloosa, no Alabama. Depois parei em Talladega também para mostrar para vocês que é a pista de NASCAR, acho que uma das mais famosas aí ao lado de Daytona. E enfim, e aí segui para Atlanta. Passei a semana em Atlanta, então fiz um primeiro vídeo, que foi aquele vídeo que eu tive o primeiro contato com o carro, e foi uma experiência bem legal, porque eu acho que eu já tinha visto tanta foto do carro que eu já cheguei em contato com o carro me achando bem íntimo dele. Na verdade eu nunca tinha andado nem num Golf MK1, para vocês terem ideia, né? Uma das coisas que me chamou a atenção nesse projeto foi justamente o carro já ter uma série de modificações que eu faria e uma série de possibilidades de modificações que eu acho que vão ser super interessantes para compartilhar com vocês. E a minha grande ideia com esse carro, se tudo der certo, é um carro que a história começa aqui nos Estados Unidos e vai terminar aí no Brasil, perto da maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo. Para quem não é do Brasil e que está assistindo esse vídeo, deixa um salve aqui embaixo também para eu saber, e sejam todos muito bem-vindos. Enfim, quem já está no canal, fiquem super à vontade, se caso eu ainda não tenha dado um salve para vocês. Aí que aconteceu a hora da verdade, porque eu fiz um segundo vídeo, e nesse segundo vídeo eu fui andar com o carro, e aí a hora que colocou o carro em movimento, deu para ver que tinha uma série de coisas que precisavam ser melhoradas. O carro, a parte de alimentação dele é feita por dois carburadores, duas Weber 45 DCOE, inclusive, ó, só compartilhar com vocês, ó que legal que eu comprei um manual de como mexer em Weber, que eu acho que vai ter bastante informação legal para aprender aqui, né? Uma vez que os carburadores já estão aí, a gente vê cada vez menos, mas eu queria me aprimorar um pouco mais, então andei no carro, o carro estava bem ruim de andar, e aí a primeira coisa que a gente fez, e é um vídeo que vocês vão ver essa semana no canal da Fiotec, depois vocês vão ver até um vlog aqui, mas com mais explicação no canal da Fiotec, da instalação daquele que eu acho que é o básico hoje em dia, principalmente para quem tem carro carburado, que é instalar uma sonda lambda e um leitor de sonda. Porque basicamente tudo isso no carro, né? A gente faz tudo funcionar direitinho para ter a melhor mistura ar-combustível, né? Pensando em economia, pensando em performance, pensando em durabilidade. E com a leitura da sonda é o primeiro passo, né? Porque o carro carburado ele tem uma característica que é tudo mecânico. Então você vive e você navega, vamos dizer, num escuro, né? Então, muito no feeling, que tem uma coisa muito legal, né? Eu tive o GLR, para quem não sabe, durante 7 anos carburado, turbo. E assim como eu tive outros carros também carburados, o Opala, o Fusca, enfim, um monte de Volkswagen também que eu tive. Mas o grande lance, quando você tem um carburado, você aprende a manusear e a entender como aquilo tudo está funcionando. Se você dá muito pé, você fala, putz, eu abri muito, ele admitiu muito ar, tá faltando combustível. Sabe, você começa a entender o funcionamento do motor de uma maneira bem pura. E aí foi uma coisa legal, porque essa é o primeiro carro que eu tenho com Weber, né? Então, foi uma experiência bem bacana para eu poder mexer, porque aí, putz,
junto do pessoal da Fiotech, mas principalmente com o Keller também me ajudando muito pelo telefone. O Keller tem uma bagagem enorme no mundo dos carburadores. Para quem não conhece a história da família, o pai dele, o Sr. Keller, trabalhou e foi da parte de, se não me engano, de engenharia ou de desenvolvimento da Brosol, então, que fazia os carburadores, o 2E, o 3E, né? E naquela época, nos anos 80, eles já tinham carro turbo carburado, né? Eles desenvolveram os dosadores para conseguir usar bomba elétrica para alimentar os carros na época turbo e tal. Então, a bagagem do Eduardo Keller, ela vem desde os anos 80, ou seja, tem aí quase 40 anos, vamos dizer, de bagagem com um carro carburado. Então eu fui no WhatsApp, telefone com ele me ajudando pra caramba, assim, para fazer o básico, assim, para tentar fazer com que aquilo funcionasse direitinho. Fiz algumas alterações que deram resultado pra caramba, então, principalmente a parte de rápida, né, que é aquela parte que você dá o pé e que o carro tem que alimentar, não é aquela baixada de pé total, porque a gente sabe que no carro carburado normalmente ele vai dar uma embolada, né? Não tem como, mas principalmente a parte de baixo, aquela parte que você dá uma carregada na aceleração, o Rabbit está empobrecendo demais, assim, a sonda dele, putz, chega a bater 2 de sonda, assim, que é tipo extremamente pobre, né? Então tá de fato faltando combustível ali. E aí o grande lance é que eu comecei a mexer nessas coisas, e aí a sonda, o leitor de sonda, né, a Nano, ajudou demais assim, a entender em quais faixas de rotação o carro tava ruim. Tinha uma questão que vocês vão ver do nível da cuba, né? Então basicamente as cubas, né, sei lá, a banheirinha onde fica o combustível, vamos falar dessa, a caixa, que nem tem a caixa d'água numa casa, tem a caixa de combustível ali dentro do carburador. Basicamente, como são 2 carburadores, né, e são 4 corpos, né, porque eles são individuais, são 4 borboletas, vamos dizer, que tem ali dentro, aquele nível ele tem que estar acertado entre todos os carburadores, né, todos os 4 corpos. E aí eu comecei a fazer umas medições, tal, para quem viu no Instagram, foi bem divertido lá, o Anderson fazendo uns stories e mostrando eu fazendo esse trabalho de tentar acertar o nível de cuba. Então foi uma coisa que já melhorou de andar o carro, vocês vão poder ver. Tem a parte de rápida, assim, tem uns injetores dentro ali na parte da frente, mais próximo, vamos dizer, da região do cabeçote, que eu também mexi. Mas o grande lance, e aí falando de uma maneira geral, o carro ele tem um potencial muito grande. O motor 16 válvulas, o 2.1 e o motor 16 válvulas, dá para ver que o carro tem bastante torque. Por ser um 16 válvulas, dá para ver que o carro gosta de girar, isso deu para ver. O carro gira, eu não girei tudo que eu acho que ele pode girar, porque eu ainda estou com o pezinho no chão, mas ele chega em 7.000 rotações com força. E é interessante, eu tenho tido bastante experiência aí com os 8 válvulas, é diferente esse comportamento, principalmente alto. A parte de baixo você sente esse torque legal, mas principalmente a parte de alta, assim como o carro respira e cresce e ganha força, é muito legal. Então eu acho que é um carro que, mesmo utilizando como ele está hoje, o cabeçote original, comando original, tal, ele tem um potencial bem grande. É um carro que eu tenho a ideia aí mais para frente de fazer um cabeçote mais legal para ele, né? O pessoal da Stumpf, que eu tenho falado, e que estão desenvolvendo o cabeçote 8 válvulas. Hoje, para quem não conhece, entra aí Stumpf Cabeçotes, vocês vão ver o trabalho fantástico que eles fazem em desenvolvimento de cabeçote de performance. E aí tem uma ideia de fazer isso, tem uma ideia de fazer um escape, um coletor dimensionado com o Rogério Dudu, que fez o mesmo para o GLT. E tem gente que fala, pô, mas para que você está usando os caras no Brasil? Não tem gente aí nos Estados Unidos? O grande lance é que eu acho que no Brasil tem gente muito talentosa para fazer isso. Eu adoraria ter um carro aqui com os componentes deles, entendeu? Então isso eu acho que é uma coisa bem legal. E aí, enfim, depois a gente fez instalação de uns outros equipamentos da Fiotech, que vai ser novidade aí para vocês. Talvez para quem acompanha os stories já tenham visto aí algum teaserzinho que eu soltei para vocês, mas o grande lance é que eu decidi por deixar o carro lá. O carro ainda não tá bom de andar, ele já melhorou bastante do que estava, e isso é uma coisa estranha, até porque o ex-dono não comentou que toda essa parte de média, baixa do carro, ele era bem estranho de andar, mas são essas coisas quando a gente compra um carro à distância, quando a gente compra um carro, enfim,
sem de fato andar no carro, a gente começa a descobrir essas coisas. E aí tem uma lista grande também de outras coisas para fazer no carro. Então eu preferi deixar na Fiotec, que é onde eu conto com um baita suporte deles, tem um espaço para mexer nos carros, e eu tenho certeza que lá eu vou ter todas as informações e a mão de obra que eu preciso para fazer isso e para fazer algumas outras coisas que eu tô com umas ideias meio malucas e meio diferentes para compartilhar com vocês, mas que eu acho que vão ser coisas bem legais. Inclusive eu quero saber de vocês, assim, o que vocês gostariam que eu fizesse com esse carro? Seja de modificação, de preparação, de viagem, enfim, deixem aqui nos comentários que eu quero saber e pegar esse termômetro de vocês do que vocês gostariam de ver. Então, o carro por enquanto vai ficar carburado, existe a ideia de montar ele injetado com os 4 corpos de borboleta, talvez no segundo passo, mas eu quero fazer justamente essas fases para poder ir curtindo e, obviamente, compartilhando com vocês. Então, na minha ideia e na minha agenda, eu estou me organizando para voltar para Atlanta, talvez mais para o final desse mês, começo de junho, para continuar as gravações com o Rabbit, e tem algumas outras novidades aí que eu estou preparando para vocês, mas vocês vão ver aí ao longo dessa semana ou da próxima semana, enfim, conforme as coisas forem acontecendo. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal, mais esse bate-papo. O que tiverem de dúvida, deixem aí nos comentários e a gente se vê numa próxima muito breve. Daqui a pouquinho no canal tem vídeo do Corvette C8. Não se esqueçam, curtida e se inscrevam no canal, por favor. Tá bom? Grande abraço a todos, valeu!